segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos apresenta o tema da obediência a Deus. Segundo o dicionário, obedecer é um ato de quem é dócil ou submisso. Aquele que se submete à vontade de outra pessoa. Então, o tema da obediência a Deus, a igreja, as autoridades constituídas pela igreja, é o tema da homilia de hoje. E eu me lembro quando estava para entrar no seminário, fui então direcionado a conversar com o arcebispo na época Dom Carlos Alberto, e em sua casa, conversando, ele perguntou: o que acha que será mais difícil, mais desafiador para você no tempo do seminário? A pobreza, a castidade ou a obediência? E jovem, impulsivo, rapidamente respondi que era a castidade. E ele respondeu: a castidade você vai administrar, a afetividade você vai administrar rápido e fácil. Mas a obediência vai ser um desafio para a vida inteira. E eu nunca mais esqueci, porque, de fato, a obediência é muito difícil, seja a Deus, seja às autoridades constituídas. Sabemos que o Pai é a imagem de Deus. E as atitudes dos filhos nos faz perceber que não é fácil obedecer, mesmo falando de Deus. Ainda quando olhamos para a nossa própria experiência, parece existir um confronto interno. De um lado, o desejo de obediência a Deus, que se expressa no acolhimento à Sagrada Escritura, nos mandamentos, na doutrina ensinada pelo magistério da igreja. De um lado, queremos obedecer porque sabemos que é o correto, sabemos que é o certo, sabemos que é a melhor opção, a melhor escolha. Mas, de outro lado, tem nossa vontade pessoal, com nossos próprios planos, desejos, impulsos, comodidades e até uma propensão à insubordinação. Então, experimentamos esse conflito dentro de nós. Sabemos o que Deus quer,
E sabemos, de regra sabemos. Pode ser que um tema ou outro de doutrina tenhamos dúvida, mas de regra sabemos o que Deus quer. E sentimos muitas vezes um desejo e uma vontade muito forte de assumir uma postura contrária àquela que sabemos que é a vontade de Deus, aquilo que é a doutrina ensinada pela igreja. E esse dilema, ele acontece dentro de nós muitas vezes, não poucas vezes. Em algumas situações resistimos e obedecemos. Em outras situações, não obedecemos, seguimos um caminho totalmente diferente. Obediência à vontade de Deus, em oposição à nossa vontade pessoal. As pessoas gostam tanto de falar em liberdade. Talvez seja uma das primeiras palavras que adolescente aprende a definir. Como se a mesma fosse uma autonomia plena. Um sinal verde para a realização de nossa vontade. Como se submeter não pudesse ser uma escolha livre. Como se a submissão não pudesse ser um ato de liberdade. Temos muitas experiências cotidianas na qual somos submissos. No trabalho, no matrimônio, no estudo, experimentamos submissão. Podemos nos submeter por dinheiro, mas não podemos nos submeter pela fé? Podemos realizar um trabalho que nós não gostamos, porque no trabalho profissional de todos nós, nem tudo gostamos de fazer. Tem coisas que nós não gostamos. Tem realidades de nossa profissão que são muito difíceis para nós, mas somos contratados. E aí vamos nos submeter por dinheiro. Mas não nos submetemos pela fé. Muitos que estudam se submetem a professores difíceis, mas não se submetem a Deus, ou às vezes até ao próprio sacerdote. Quantas vezes, acompanhando o marido ou a esposa, vai visitar aquele familiar chato. Ai, meu Deus do céu, tem que ir na casa de fulano de tal. Né? Não queria ir de jeito nenhum, mas vai em respeito ao esposo, à esposa ou aos pais. E aí pode se submeter ao marido, à esposa, mas não pode submeter a Deus. Reparem, nós nos submetemos no cotidiano a muitas realidades. Mas quando o assunto é fé, então eu sou livre. E eu posso fazer prevalecer a minha vontade, a vontade de Deus. E não vejo problema nenhum nisso. Olha, como que o tema da obediência parece, né, apresentar aqui uma incoerência grave nossa. Pesos e medidas completamente desproporcionais para a vida cotidiana e para a fé. É comum ouvirmos os cristãos, os católicos falarem, isso aqui eu não concordo. E não faz. Mas faz muito pior no cotidiano. A segunda leitura estabelece um caminho, passos, para que possamos chegar até a obediência a Deus,
à igreja, ao magistério. E não é um caminho fácil. E olha, partilho com vocês, na verdade eu acho que eu nunca tinha feito essa reflexão para mim mesmo. Então o que partilho para vocês é também aquilo que reflito para mim, como desafio também em minha própria vida. Mas olha, vamos escutar novamente alguns trechos da segunda leitura, para entender como que a obediência é difícil, o que ela exige de nós. Versículo 5. A segunda leitura foi tirada de Filipenses, capítulo 2. Tende entre vós os mesmos sentimentos que existe em Cristo Jesus. Primeiro passo, então, é alimentar os mesmos sentimentos do Cristo. Uma predisposição em acolher a vontade do Pai. João capítulo 6, versículo 38. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, diz Jesus. Vim do céu, assumir condição humana para quê? Para fazer a vontade do Pai. Então ele sabe que não há uma outra possibilidade na sua vida que não acolher e cumprir a vontade do Pai. Então temos que ter essa mesma predisposição de Jesus. Segundo, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de um escravo. Versículo 7. Para obedecer, para ser submisso, teremos que nos esvaziar de nós mesmos. Para que esse confronto entre a vontade de Deus e a nossa, ele não aconteça de forma insuportável para nós. Então precisamos esvaziar a nossa própria vontade para prevalecer a vontade de Deus. Então me esvazio e assumo a condição de um escravo. De um escravo, diz a palavra bíblica, e não tem outra tradução. Como alguém que não tem vontade própria. Como alguém que vive para ser submisso. Vive para obedecer. Então, nos esvaziamos de planos, projetos, para assumir a vontade de Deus. João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma. Não posso fazer por mim mesmo coisa alguma. Tudo que ele faz é de Deus. Vem de Deus para ele. Ele não age por si mesmo, diz Jesus. Talvez uma das decisões mais difíceis que fiz foi entrar no seminário. Passei o ano inteiro de encontro vocacional namorando. E chegando no final do ano, disse não. E as coisas foram acontecendo, e eu acabei entrando no seminário. Mas não passava isso como prioridade na minha cabeça. E agora estou aqui 21 anos depois. É preciso esse esvaziar-se de nós mesmos para obedecer. 3. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. E morte de cruz. Não é obediência por um instante. Não é obediência por um momento. É uma atitude permanente de obediência. Que exige de nós tudo. Não alguma coisa. E exige de nós tudo sempre. E nessa dinâmica de humilhação, nos deparamos com a necessidade da humildade.
recordar que somos apenas criatura. E que, como criatura, precisamos entender que aquele que nos criou sabe o que é melhor para nós mesmos. E aqui então, com humildade, reconheço minha condição e me coloco totalmente disposto nas mãos de Deus. E sem humildade não conseguimos dar esse passo. Sem humildade, prevalece a tentação do Gênesis: sereis como deuses, não como criatura. Essa foi a tentação da serpente a Adão e Eva. Sereis como deuses, não mais submissos. Quarto passo. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Os mais humildes serão os obedientes e por isso serão os maiores no reino de Deus. Falamos de Jesus como modelo de obediência ao Pai. Podemos falar da Virgem Maria como modelo de obediência e de humildade. E por isso o Senhor fez grandes coisas na vida de Maria, porque ela soube ser submissa à vontade do Pai, porque ela viveu esvaziada de si mesma para viver totalmente para a vontade de Deus, e por isso todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, e por isso nós a proclamamos bem-aventurada, porque se esvaziou totalmente para a vontade de Deus. Obedecer, portanto, é deixar ser conduzido. Desobedecer é escolher diferente. Desobedecer é definir o próprio caminho. Deus traça uma rota para nós, mas eu quero um caminho diferente. O padre elabora um projeto pastoral, mas eu, coordenador de pastoral, membro de pastoral, eu quero seguir um caminho diferente. Disse o Papa Bento: não são as palavras que contam, fazendo menção aos filhos. Porque um diz sim, respondeu, mas não foi. E o que disse não, repensou e foi. Por isso diz o Papa Bento: não são as palavras que contam, mas o agir. É o agir que conta. São os atos de conversão e de fé que contam. E ainda chega ao extremo de dizer: os publicanos e as prostitutas vos precederão. Pessoas que não estão na igreja podem estar mais próximas de Deus do que muitos que frequentam as igrejas, mas não permitem ser tocados pela fé. Estão na igreja, mas não conseguem fazer um caminho de submissão a Deus. Ainda, Papa Bento, refletindo nesse texto, diz que há um terceiro filho que diz sim, e que faz a vontade do Pai. E esse terceiro filho é o próprio Jesus. E assim como Jesus, seus discípulos devem obedecer a Deus e manter entre si esse mesmo sentimento. Li um pequeno trecho de um poema, uns versos de um professor de tendência judaica, e ele escrevia assim: o amor sem obediência não é válido. A obediência é uma demonstração de amor.
apenas a obediência, ou apenas por obediência, o amor não é visto, não é percebido. Mas, sem a obediência, o amor não é comprovado. Sem a obediência, o amor não é comprovado. Eu amo a Deus, mas não pratico os mandamentos. Que amor é esse? Eu amo a Deus, eu sou católico, mas não escuto a voz do Papa. Não me deixo conduzir pelo magistério da igreja. Que fé católica é essa? Uma vida de obediência a Deus expressará o amor ao próprio Deus e o amor ao próximo. Ainda, Papa Bento, a vida cristã é e precisa ser entendida como uma, entre aspas, existência para, um viver para o outro. Todo o núcleo da vida cristã encontramos isso, viver para o outro, viver para fora de nós mesmos. Quando pensamos os sacramentos do serviço, ordem e matrimônio, pensamos numa vida para o outro, porque esse é o núcleo da fé. Por isso, obedecer a Deus é praticar os mandamentos, é ser conduzido em uma vida que é projetada para fora de si mesmo. E aqui nos deparamos com o maior obstáculo a sermos obedientes. Um obstáculo velado, que quase ninguém admite, é o egoísmo. Coisa mais rara é alguém falar, eu sou egoísta. Por pensarmos primeiramente em nós, e muitas vezes só em nós, não queremos obedecer a Deus. Porque temos nossos planos pessoais, nossos projetos, nossas metas, nossa comodidade. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. O cumprimento da vontade do Pai é que prepara o caminho para a eternidade. Santo Agostinho disse: aquele que te criou sem a tua vontade, não te salva sem a tua vontade. Precisamos predispor nossa vontade, para que a nossa vontade acolha a vontade de Deus como sua própria vontade, para a partir daí, trilharmos um caminho de salvação. Que Deus nos ajude a hoje entendermos um pouco mais o que é de verdade a obediência a Deus. Que possamos perceber as limitações em nossos processos de fé e possamos criar ou renovar uma predisposição de ser conduzido por Deus. Que Deus nos ajude. E que vocês, crismandos, hoje, tendo a oportunidade de fazer uma experiência nova com o Espírito Santo de Deus, que Ele mesmo possa ir moldando o coração de vocês a partir do querer de Deus. Assim seja.